bem-vindo ao Fidei Veritas. Em um país como o Brasil, onde a fé move montanhas e a justiça é um clamor constante, o que acontece quando esses dois pilares se encontram no ápice do poder? Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem gerado intensos debates e profunda reflexão entre nós, cristãos: o papel de um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. Um nome em particular tem se destacado, e sua recente atuação no chamado Caso Master acendeu uma chama de esperança e, para muitos, um senso de representatividade. É possível, e até que ponto, que a fé molde as decisões que regem uma nação? Vamos descobrir juntos à luz da palavra de Deus. Você se lembra da promessa? Um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. Essa frase, dita em 2019, ecoou por todo o Brasil, gerando expectativa e, para muitos, uma genuína esperança. E assim chegou André Mendonça ao STF, um homem de fé, com um histórico profissional sólido e com um compromisso público com os valores cristãos. Mas o que significa, na prática, ser terrivelmente evangélico no mais alto tribunal do país? Não se trata de impor uma teocracia, nem de substituir a Constituição pela Bíblia. Longe disso. Trata-se de aplicar a lei com uma bússola moral, que tem suas raízes em princípios eternos. Trata-se de ser sal e luz, em um ambiente onde as decisões podem moldar o destino de milhões de brasileiros. A expectativa sobre Mendonça é imensa, e cada voto seu é escrutinado com lupa por aqueles que o veem como um representante da fé na arena jurídica. O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima da justiça brasileira. Suas decisões são finais e têm o poder de impactar desde a economia do país até as liberdades individuais e coletivas. É o guardião da Constituição, mas, para nós, cristãos, é também um palco onde valores fundamentais são constantemente testados e redefinidos. Questões como a liberdade religiosa, a proteção da vida desde a concepção, a família e a própria moralidade pública passam pelo crivo dos 11 ministros. Em um cenário onde a cultura ocidental parece, por vezes, se afastar de suas raízes judaico-cristãs, ter vozes alinhadas com a palavra de Deus. Em posições estratégicas, ela é mais do que relevante. É vital. Não para impor, mas para defender. Para lembrar os princípios que trouxeram ordem e prosperidade ao longo da história. Recentemente, o voto do ministro André Mendonça no chamado Caso Master gerou uma onda de elogios e reconhecimento por parte de políticos e cidadãos evangélicos. Embora os detalhes específicos do caso possam ser complexos para a compreensão de todos, o que ressoa e impacta é a percepção de que, mais uma vez, Mendonça afirmou sua posição, em defesa de princípios que a comunidade cristã considera inegociáveis. A postagem da deputada Sonara Fernandes: que Deus proteja o ministro André Mendonça de todo mal. Com menos de 5 anos de trabalho, já é o melhor juiz do Supremo. Que escolha mais acertada do presidente Bolsonaro. Não é apenas um elogio político. É o reconhecimento de que há uma batalha de ideias e valores, sendo travada nos bastidores do poder, e que ter um aliado ali, um homem de fé, faz toda a diferença. Um voto, uma decisão, pode ser um farol em meio à névoa da relativização. Pode ser a voz que lembra que existem verdades absolutas e que a justiça não é maleável ao sabor das modas ideológicas. Mas o que a Bíblia diz sobre a justiça e o papel dos governantes? Desde o Antigo Testamento, Deus é retratado como um juiz justo, que ama a retidão e abomina a xista iniquidade. Salmos 89:14 nos diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Os líderes são chamados a espelhar essa justiça divina.
Provérbios 29:4 afirma: o rei que julga os pobres com equidade terá o seu trono estabelecido para sempre. Não é uma sugestão, é um mandamento. Deus instituiu as autoridades civis para manter a ordem, punir o mal e proteger o bem. Romanos 13 nos lembra que não é sem razão que a autoridade leva a espada, pois é ministro de Deus, vigil, vingador, para castigar o que pratica o mal. Um juiz cristão, portanto, não apenas aplica a lei dos homens, mas o faz com a consciência de que está, em última instância, servindo ao ideal em um propósito maior: refletir a justiça de Deus na terra. Isso exige sabedoria, discernimento e, acima de tudo, coragem. Coragem para resistir às pressões, para não se curvar a ideologias passageiras e para defender o que é certo, mesmo quando é impopular. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 16. O sal preserva, dá sabor. A luz dissipa as trevas, revela o caminho. Como isso se manifesta na vida de um ministro do Supremo? Significa trazer integridade a um sistema que, muitas vezes, é visto com desconfiança. Significa lutar pela transparência, pela imparcialidade e pela aplicação equânime da lei para todos. Significa não ceder à corrupção, nem aos conchavos políticos. Significa ter a coragem de defender a vida, a família e a liberdade de consciência, mesmo quando essas pautas são atacadas por vozes poderosas. É ser uma voz profética, que, sem ser proselitista, aponta para a verdade e a justiça divinas. É a influência sutil, mas poderosa, de uma vida dedicada a Deus, que se reflete em decisões que buscam o bem comum e a retidão. É um testemunho vivo de que é possível, sim, conciliar a fé com a razão, a lei com a moral, no exercício do mais alto cargo jurídico. Não nos iludamos. A posição de um ministro do STF é de imensa pressão. As expectativas são altas e os desafios são monumentais. Há uma constante batalha espiritual por trás das decisões que afetam nossa nação. Por isso, a oração é fundamental. Em 1 Timóteo 2, 1, 2, somos instruídos a orar por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Em toda achai a piedade e honestidade. Oremos pelo ministro André Mendonça e por todos os que ocupam posições de liderança e influência. Oremos por sabedoria divina, discernimento espiritual, proteção contra as ciladas do inimigo e coragem inabalável para fazer o que é certo, mesmo que isso custe caro. Que eles sejam instrumentos de Deus para trazer justiça e paz à nossa nação. Mas a nossa responsabilidade não termina na oração. Como cristãos, somos chamados a ser ativos na sociedade, a nos envolver, a fiscalizar, a levantar nossas vozes, em defesa da verdade e da justiça, em nossos próprios círculos de influência. Seja em nossa família, no nosso trabalho ou na nossa comunidade. Cada um de nós é um ministro de Deus, em sua esfera de atuação. O exemplo de André Mendonça nos lembra que a fé não deve ser confinada às quatro paredes da igreja, mas deve permear cada aspecto da nossa vida, especialmente quando ocupamos posições de poder e responsabilidade. Que o seu testemunho inspire a muitos outros a viverem sua fé, com integridade e paixão, buscando sempre honrar a Deus e servir ao próximo. Se este conteúdo edificou a sua vida, deixa o seu like. Isso ajuda o Fidei Veritas a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Fidei Veritas, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Deus abençoe.